Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, o assunto é plano diretor. Pois é, a Prefeitura da capital está se mobilizando para enviar ao Legislativo um projeto de lei que deve atualizar o plano diretor da cidade. O documento, a lei, ela é muito importante porque ela define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e também garantir uma melhor qualidade de vida para a população. Para a gente poder entender nesse primeiro momento o que é o plano diretor, a importância dessa lei, a gente hoje no programa conta com a participação do Mário Leal Laorgue, que é pesquisador do Observatório das Metrópoles, também o vereador engenheiro Comaceto, do PT, e ainda a Patrícia Tchepke, que é diretora de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Queridos, obrigado pela participação de vocês aqui com a gente, para a gente poder esclarecer a população a importância desse mecanismo, dessa lei. Realmente é uma legislação que a cada 10 anos ela tem que ser votada, que tem que ser atualizada. A gente está atrasado já, a gente tem que começar a dizer isso, por várias questões, pandemia veio aí, mas é importante dizer, né, Patrícia, que a Prefeitura está se mobilizando, já está ouvindo a população para poder construir isso aí. Queria te ouvir nesse primeiro momento, então, entender como vocês estão se mobilizando para isso. Bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pela participação no programa. Bom, nós estamos no meio do processo já, né? Nós temos 5 etapas previstas para serem cumpridas dentro do processo. A primeira etapa preparatória, que foi desde 2019. Naquele momento nós tivemos a primeira rodada de oficinas, o Comaceto esteve presente na primeira rodada de oficinas, nas 8 regiões de planejamento, mais as ilhas. Depois, nós seguimos o processo entrando na etapa de leitura da cidade, contratamos uma consultoria, a Ernst Young, via o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e aí seguimos, então, com a continuidade dos processos de participação, onde no ano de 2022 nós realizamos exposições em todas as regiões de planejamento. Foi um momento muito interessante, porque a gente conseguiu fazer com que participassem pessoas que não participam normalmente, né? Então conseguimos engajar o cidadão comum desse processo. Tivemos uma participação bem significativa em comparação com as oficinas de 2019. Realizamos um seminário, né, para, vamos dizer, colocar no ar essa questão da discussão da revisão do plano diretor, como é importante. E aí, por fim, agora em março tivemos a conferência, né? A primeira conferência que tinha o objetivo de avaliar, então, o nosso plano diretor vigente e tirar, vamos dizer, uma primeira temperatura do que a sociedade, vamos dizer, tem anseios, né, nessa questão do nosso plano diretor. Depois, nós temos uma série de ações, então ela não se encerra assim nessa conferência. Nós vamos ter oficinas temáticas, então trabalhando com esses temas que a gente trabalhou na conferência e aí já aprofundando nessas discussões com a sociedade. E depois, quando tivermos então a apresentação de propostas, ainda vamos ter momentos de debates com toda a população nas regiões de planejamento, com a sociedade organizada. E aí, por fim, teremos uma outra conferência que nós entendemos seria o grande momento desse processo de revisão, que seria a conferência de revisão do plano diretor. Nessa conferência, a gente tem ideia, então, de avaliar, vamos dizer, esses cenários para a nossa cidade daqui a 10, 20 anos, né? E temos uma grande expectativa em relação a esse processo. Pois é, vista a relevância também, a complexidade de se pensar nesse plano, justamente porque a gente envolve uma cidade que é diferente, é plural, tem várias, né, diferenças realmente, né, Patrícia? Por isso que ele é tão extenso, vai se demorar todo o ano para isso aí, a ideia é no final do ano ter isso aí mais, digamos assim, né, para a gente poder analisar mesmo e vir para a Câmara também, né? E aí eu queria trazer para ti, Mário, uma pergunta para a gente poder entender um pouco mais. O plano diretor é muito além do que a gente, às vezes, né, está acostumado a pensar, só sobre com relação à altura de prédio, né, poder construir a mais ou não numa cidade. O plano diretor é muito maior que isso, né? Bem-vindo. Obrigado. Começo agradecendo, evidentemente, o convite de estar aqui, né, poder participar desse debate, dessa conversa. Acho que, né, é um papel realmente da Câmara, né, desse programa, fazer esse tipo de coisa,
né, como estávamos conversando previamente, sempre tem uma dificuldade inicial de todas as pessoas compreenderem o que é um plano diretor, por que ele serve, né, por que se está fazendo essa discussão hoje. Né? Então, é isso. Obrigado. Tá? Como você bem colocou, né, o plano ele é uma questão técnica, né, muito complexa, mas a população não precisa necessariamente basear a sua discussão nessa questão técnica. Tá? Exatamente por quê? Porque o plano diretor, na verdade, o que ele faz é mexer com como é que nós, na cidade, organizamos essa cidade para que essa cidade seja agradável, seja útil, seja uma cidade realmente para todos. Tá? É isso, na verdade, que é o mais importante, me parece, da discussão, né, que a população precisa entender sobre o plano diretor. Porque realmente, às vezes, fica uma discussão muito técnica, né, e, evidentemente, aspectos técnicos fica complicado discutir. Na verdade, os aspectos técnicos do plano diretor têm que estar subordinados ao entendimento de qual é a cidade que a gente quer. Né? Que eu acho que essa que é a grande questão. Né? Como você mesmo colocou, a cidade é complexa, tem interesses variados e conflitantes, né? Isso não é negativo, né? Mostra efetivamente que a cidade não é a cidade e a sociedade não são únicas, não são homogêneas, né? Então, essa heterogeneidade ela tem que necessariamente aparecer no plano diretor também. Né? Se vocês permitirem continuar um pouquinho mais, né, só para nessa introdução um pouco longa que eu estou fazendo, né, como é que a gente poderia começar a pensar essa discussão do ponto de vista mais da população? Como é que a população poderia começar a pensar sobre isso? Tá? Como também já foi colocado, inclusive pela Patrícia, né, o que está acontecendo agora é uma revisão. Por que é uma revisão? Porque a gente não vai inventar a roda novamente. O plano diretor já existe. Tá? Foi previsto desde há 20 anos atrás, quando o plano diretor, em 1990, mais de 20 anos, saltou o campeonato, quando em 1999 o plano diretor atual foi implementado, que a cada 10 anos ele passaria por uma revisão. Por que revisão? Para a gente fazer uma avaliação dos pontos que funcionaram, pontos que não funcionaram, o que poderia melhorar, o que não poderia melhorar e assim sucessivamente. É esse o espírito da revisão, a gente não vai inventar a roda. O que significa também, tá? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, né? Que tem uns princípios básicos que têm que ser seguidos nessa revisão, que já estão presentes no plano diretor. Né? Quando a gente olha, eu até trouxe aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça, né? Sabe como é? A gente decora muita coisa, mas não tudo. É sempre bom ter a colinha. É sempre bom ter a colinha. Né? Quando a gente olha o primeiro artigo do plano diretor, ele começa dizendo aqui, ó, a promoção e desenvolvimento do município de Porto Alegre tem como princípio o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Veja bem, ele está dizendo que tudo que a gente for fazer e revisar tem que obedecer o princípio do cumprimento das funções sociais da cidade e função social da propriedade. Veja, é função social da propriedade, não é a função privada da propriedade. Isso é importante. Isso está estabelecido no plano diretor. Né? O parágrafo único do artigo 2º, ou seja, logo no início, o que ele vai dizer? Na aplicação, na alteração e na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta seus princípios, estratégias ou diretrizes. Ou seja, na verdade, né, a gente precisa, para discutir o plano diretor, partir dos princípios, que são poucos, né, e que tem essa base que é garantir a função social da cidade e da propriedade. Quer dizer, desculpa te interromper, a gente pode continuar falando sobre isso, sim, Mário, porque é importante entender que existem, então, princípios norteadores, realmente, para que se cumpra essa lei. Mas, vereador, na sua visão, o senhor que tem acompanhado aí também aqui na Câmara, tem sido a voz da oposição aí também para falar sobre o plano diretor, como é que o senhor tem visto aí, até de forma crítica, esse entendimento para o poder público mesmo, sobre esse plano diretor, interesses realmente da sociedade? Bem-vindo. Muito obrigado, agradecer o convite da TV Câmara, a cumprimentar a Patrícia, que a conheço há muito tempo como arquiteta planejadora do município, o professor Mário, Metrópole, que é uma referência local e mundial, no debate aí a sustentabilidade das cidades.
Né, eu participo desse processo do plano diretor já há 28 anos. Esse processo, professor Mário, começou em 1995 a discutir os conceitos da cidade nas conferências municipais que ocorreram na época. Porque o plano diretor anterior a este atual, ele era um plano diretor tecnocrático, que era um conjunto de leis, de regras. E este plano diretor, ele inovou quando começou a construir princípios a serem desenvolvidos, que o professor esboçou algum deles aqui. Bom, e em 2000, quando esse plano foi aprovado, estes princípios teriam que ser colocados em prática, ou desenvolvidos, ou colocados em marcha. Então, acho que o primeiro ponto que nós precisamos fazer numa avaliação, porque nós estamos num processo de avaliação, que de 10 em 10 anos deveria ter sido feita a avaliação. Foi feito em 2010, que participei, inclusive na época tive o prazer de ser um dos vereadores que mais aprovei emendas no sentido de adequar, corrigir o que já ali existia. Então, acho que um dos primeiros processos é fazer uma avaliação, de ver o que funcionou e o que não funcionou. Bom, e o plano diretor, que é a segunda lei de importância do município, de uma cidade, ele vem depois da lei orgânica, e a lei orgânica, ela por si só, ela é uma lei de força política, de força de organização social política. O plano diretor, que tem que trazer esses princípios da lei orgânica, que por sua vez está pautada na nossa Constituição como lei maior, ele tem que ser uma lei viva. Fazer acontecer, né, Tem que vereador? ser uma lei viva, porque se ele não for uma lei viva, ele morre em si mesmo ou deixa a desejar. E aqui eu quero fazer algumas considerações. Então, de 95 até agora 2023, quando começou o debate, nós já temos 28 anos. Do momento que ele foi aprovado até agora, temos 23 anos. E, no meu ponto de vista, os princípios e os conceitos aprovados e que estão no plano diretor, eles são atuais. Porque ele trata da globalidade da cidade, nesses princípios, e que nós precisamos ver se eles foram implantados ou não foram implantados. E eu vou, se me permite, discorrer 3 ou 4 aqui para voltar para a Patrícia. Primeiro, esse plano diretor propõe de ser um processo de participação permanente e ativa. Bom, ele criou o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento, mas ficou no meio do caminho a sua implantação na totalidade. Digo por quê? Bom, eu participei, em 2000 fui um dos primeiros conselheiros desse atual plano diretor, não era vereador ainda, foi eleito em 2004 pela primeira vez. Participei como conselheiro da região 8, que era uma região mais conflituosa, diferenciada, que é a região sul, extremo sul da cidade de Porto Alegre. Bom, se constituiu as regiões de planejamento, mas hoje as regiões de planejamento já não discutem mais conceito do plano diretor. Por quê? Porque o atual plano diretor e as gestões que passaram se preocuparam muito mais com um dos capítulos que chama plano regulador. O que é o plano regulador? Que discute o formato técnico de como tu vai ocupar o solo, que é altura, taxa de ocupação, índice, e os outros ficaram de lado. Eu peguei o sistema de gestão. Ali é dito, e a Patrícia trabalhou na antiga Secretaria do Planejamento, que tem que ter um sistema municipal de monitoramento do plano diretor. Bom, quer dizer, tudo que ele desenvolveu e quais os efeitos que ele teve sobre a cidade. Bom, se tem esse planejamento atualizado, nós desconhecemos. Nós, vereadores, não sei o restante da cidade, porque há poucos dias, Patrícia, nós discutíamos com os vereadores. Bom, qual é a Câmara está informada? Não sabemos. Recorreu ao nosso diretor? Não sabemos. Bom, e aí tem um conjunto. Eu briguei muito com um ex-vereador que foi secretário do Meio Ambiente, Beto Meche, no capítulo que diz princípios da qualidade da sustentabilidade ambiental. Porque eu sempre defendi que esse princípio, todos eles, tem que a legislação nacional vai avançando, vai mudando, e tu tem que ir adequando o plano diretor. Tem que atualizar também.
Depois que nós tivemos esse plano diretor, já teve um conjunto de legislações federais em todas as linhas, e que este atual plano diretor deveria desdobrar nos planos diretores setoriais. Bom, até hoje nós não temos gravada, por exemplo, no município de Porto Alegre, além das APP, que é a Área de Proteção Permanente, que já está na legislação federal, quais são as matas que nós temos que preservar, quais são os arroios que nós temos que preservar, quais são as nascentes que nós temos que preservar, quais são os morros que nós temos que preservar, quais são as áreas de risco que realmente não podem ser ocupadas. Bom, isso deveria ter sido feito, inclusive para a revisão de 2010. Não foi, e até hoje ainda não temos isso conclusivo, pelo menos no meu conhecimento, Patrícia. Vereador, só para a gente poder E aí eu poderia aqui, pegar os outros. Pega o da mobilidade urbana, Sim. pega o da habitação de interesse social, pega o da participação, pega o plano regulador e aí vai, que nós poderíamos debater cada um desses princípios para ver o que aconteceu e o que não aconteceu. Exatamente, até essa é a nossa ideia também, da gente querer pegar um desses eixos, porque é importante dizer também, né, Patrícia, justamente para se discutir a importância de cada um desses eixos que vocês resolveram dividir em eixos temáticos, são 7 eixos temáticos, para discutir com cada parte disso aí, porque realmente, para trazer para a população poder entender e participar e definir o que é importante, tem que explicar bem para ela também, né? Sim, sim. Eu acho que ficou muito boa a fala do Comaceto, concordo 100% com o que ele pontuou. Inclusive, o que ele pontuou justamente é um dos motivos que explica por que a gente não consegue ainda plenamente atender a função social da propriedade, né? Porque se focou muito no plano regulador, que é, na verdade, um resquício lá do plano de 79, e a gente não detalhou as estratégias, vamos dizer, elas ficaram definidas em conceitos e elas não foram detalhadas, que era, acho que isso que tu estava pontuando, né? Então, a gente, como a população, ela tem uma certa dificuldade, claro, são termos técnicos que estão ali previstos nas estratégias, a gente resolveu desmembrar nesses eixos que teriam um nome, vamos dizer, mais fácil da população entender, onde elas poderiam identificar em relação às suas perspectivas a relação delas com a cidade em relação àqueles aspectos. A gente compreendeu que esses 7 eixos, de certa forma, eles atendem todas as questões da cidade, de maneira abrangente, desenvolvimento social e cultural, questão do patrimônio cultural, a questão do ambiente natural, mobilidade urbana, a gestão da cidade, que envolve a questão dos conselhos, enfim, o desenvolvimento econômico. Então, todas essas ações, elas têm que ter as suas políticas, elas têm que ter um detalhamento, que é isso que não foi feito, e por isso é uma revisão do plano diretor. A gente precisa chegar vamos dizer, a garantir que essas políticas sejam realizadas de fato, né? E a nossa compreensão é que ele foi uma boa carta de intenções, mas ele não conseguiu atingir plenamente os seus objetivos. A gente não viu ainda se deu certo ou não. E por isso que é importante a gente continuar discutindo esses assuntos para ir detalhando e evoluindo a partir dessas estratégias, né, que seriam a partir desses eixos temáticos que nós estamos trabalhando. Que a ideia realmente é que seja algo contínuo também de aprimoramento, porque a cidade ela vai se evoluindo muito. Inclusive tem várias discussões aqui na Câmara que as próprias comissões trazem aqui. Questão, por exemplo, das ciclovias, como o desenho de cidade hoje é um pouco complicado para que se amplie ciclovias também. O plano diretor fala sobre isso também, como redesenhar a cidade para que a gente possa ter mais mobilidade, poder caminhar, poder se deslocar pela cidade. E para além disso, né, Mário, da gente poder seguir essas diretrizes que são norteadoras, tu acreditas que os governos, aí eu não estou falando desse, estou falando, né, de todos, claro, podem escolher realmente uma certa parte do plano para seguir, privilegiar certos segmentos, certas partes do plano, como por exemplo foi falado pelo vereador, a questão técnica de altura de prédios ou não, por exemplo? Bem, evidentemente, né, a função dos governos, sejam eles quais forem, de quais partidos, qual coalizão, etc., não é escolher sem dúvida, né, não é escolher uma parte do plano ou não. Né, o plano todo, que é a lei geral da cidade, né, subordinada à lei orgânica, como o vereador Comaceto acabou de nos lembrar também, né,
Mas ela é a lei mais geral, que tem que ser seguida, né, por todo o governo, independente de ele, né, de qual a orientação dele. Evidentemente, a orientação política do governo vai dar, né, vai fazer diferença nas implementações, etc. Mas todo o plano teria que ser seguido, né? Teria e deveria ser seguido, né? Porque, né, se permite avançar um pouco mais e conectar algumas coisas, né, já que se falou aqui em mobilidade, por exemplo, né? Mobilidade está profundamente ligado, por exemplo, à questão ambiental, né? A questão ambiental não é só o que a gente vai preservar de mata e assim sucessivamente, tá certo? Isso, obviamente, é extremamente importante, né? E a Câmara tem que ter essa preocupação. Mas, dou um exemplo bem simples, tá certo? Por que é que o nosso sistema de transportes, né, não é elétrico? Tá? Não é emissão zero. Tá? Porque, né, você fazer um sistema de transporte elétrico, tá? E não precisa nem ser a bateria. Porto Alegre já teve trolleybus, né? Ou seja, um sistema em que os ônibus funcionavam a eletricidade. Quer dizer, nós não vamos inventar a roda, não precisa necessariamente ser algo ultra mega avançado, porque sistema elétrico de transporte existe há mais de 100 anos. Né? Como você tem engenheiros, né, certamente sabe até melhor do que eu sobre isso, que sou geógrafo. Né? Ora, um sistema elétrico de transportes, ele diminui a poluição atmosférica, diminui a poluição sonora, né, porque você tem processos que desvalorizam né, a moradia em grandes avenidas, porque elas são são gigantescamente barulhentas e poluidoras, tá certo? Então são coisas que estão conectadas, quer dizer, você ter realmente um plano de mobilidade pode ajudar e deve ajudar outros aspectos do plano. É por isso que é necessário pensar o plano e seus princípios, porque a gente vai estar pensando, qual é o princípio que nós queremos para a cidade toda? Tá certo? Vai ter algum custo de transformar o sistema em elétrico? Tudo tem custo. A questão é, por que é que as coisas que mexem com o social, normalmente se fala em, né, o custo não, isso sai muito caro. E outras coisas não se discute se sai muito caro. Normalmente se reclama de que sai muito caro coisas, né, e investimentos que têm um viés mais social. Isso precisa ser mudado também. Okay? Mudar essa lógica também, né, vereador Comaceto? O senhor acredita que com a participação da população agora esse ano a gente consegue ter uma evolução disso? Se houver a real participação da sociedade, sempre há evoluções. Quando eu digo real, não é a participação fictícia, pequenas reuniões, mas abrir mesmo o debate. Porque um plano diretor só terá eficiência se a população, passando pelas suas lideranças e pelo tecido social, compreender ele e ajudar a implantar ele. E, inclusive, a brigar por ele, a reivindicar a sua implantação. Não é problema nenhum ter divergência num debate de cidade. E o processo de planejamento participativo, ele tem por pressuposto tu trabalhar, construir os consensos para construir cidade. Agora, tem princípios que são básicos. O professor Mário esboçava aqui a questão da mobilidade. Todo mundo, quem viaja para o exterior, quem vai na nossa pátria-mãe, Portugal, gosta de ir lá e tirar foto nos bondes elétricos, os bondinhos que tinham aqui. E lá a empresa se chama até hoje Carris. É pitoresco, estão transitando em Lisboa. Aqui foram extintos e agora a própria Carris está na linha de tiro para ser extinta. Então aí tem uma visão, que é a visão neoliberal, que precede a condução de um processo de desenvolvimento da cidade, que não olha com os tecidos sociais e o que precisa ser feito, não olha sob o ponto de vista do investimento. E aí diz que isto é custo e não investimento. Então, tu aplicar um sistema de mobilidade não é custo, é investimento. Bom, e a cidade, ela é um tecido como um todo.
Por que Porto Alegre, outra pergunta então, já que nós temos um geógrafo que estuda o território e uma arquiteta que constrói em cima do território. Bom, e tudo acontece, toda a vida acontece no território do município. E o município que gerencia isso. Então precisa muito recurso. Primeiro que tu não faz sozinho, tem que ter uma parceria Estado-União para poder desenvolver projetos estruturadores. Bom, mas por que Porto Alegre até hoje? E lá quando foi feito esse plano diretor, em 2000, continua com 700 e poucas comunidades irregulares, vilas irregulares. Que, bom, depois disso teve um conjunto de legislação, teve a legislação do Minha Casa Minha Vida, teve, bom, e não montou um grande projeto de incorporação desses 40%, 50% do tecido urbano que são irregulares. Eles estão fora da cidadania. Se tu não tem endereço, tu não tem cidadania. E aí tu trabalha um conceito de cidade. Por exemplo, esse plano diretor trabalhou o conceito da cidade descentralizada, que era tu fazer os bairros ter vida. Tinha um capítulo que se chama Centros de Bairro. Bom, por que um morador da Restinga ou do Rubem Berta, pego dois extremos norte e sul, tem que pegar um ônibus lá para ficar 1h30 para vir, 1h30 para voltar e não ter o trabalho ou a absorção cultural de desenvolvimento econômico na sua região? Isso vale para todos os bairros. E eu volto a dizer aqui, continua um debate desviado em relação ao plano diretor, que é só debater plano regulador. Bom, a iniciativa privada, ela é necessária para desenvolver cidade, mas ela não pode só construir edifícios, ela tem que construir cidade. Tá? E quando se propõe índice ou venda, não dá para só aumentar índice de graça. Bom, como é que tu constrói uma cidade? É tu estendendo o benefício. Vamos pegar aqui para o setor construtivo e imobiliário, mas tem que haver um retorno para investir aonde a cidade precisa, no sistema de mobilidade, no sistema de proteção ambiental, na regularização fundiária. Bom, agora, no último dia 7 de fevereiro, o presidente Lula assinou novamente a medida provisória recriando o programa Minha Casa Minha Vida. Quando fez o primeiro, era o Fogaça, o prefeito Fogaça, prefeito da cidade. Eu fui ao Fogaça. Digo, temos que adequar ao planejamento da cidade para poder receber esses recursos. Foi feito? Não foi feito. Porto Alegre foi uma das capitais que menos regularizou e menos construiu habitação de interesse social. Sabe, lá no DEMAB, professor, sabe quantas tem inscrito lá, Patrícia? Porque não tem onde morar em Porto Alegre com renda até 2 salários mínimos? 77 mil famílias. Nossa. Como é que nós fazemos isso? Com o plano diretor. Agora que foi reerguido o plano diretor, o Minha Casa Minha Vida foi restituído, amanhã estou embarcando para Brasília para ajudar a terminar os projetos Minha Casa Minha Vida que ficaram aqui, que o Bolsonaro simplesmente cortou os recursos e parou todas as obras. Bom, nós temos que retomar isso, mas mais que retomar isso, e aqui eu queria fazer uma outra observação, quando você me apresentou, vereador de oposição, sim, mas a construção de um plano diretor não pode ser uma batalha de oposição e situação. Nós precisamos discutir com clareza esses conceitos. E criar o consenso para que ele se torne realidade. Tem que ter a convergência. Se torne realidade. Mas para isso quem tem maioria tem que, nesse momento, ser complacente, solidário e ouvir a oposição. Nós estamos, prefeito Melo, secretário Germano, à disposição para poder constituir esse entendimento. Inclusive para mostrar o seguinte, Porto Alegre não é uma Dubai. Bom, mas pode ser uma Porto Alegre. Rosário é Rosário na Argentina, Barcelona é Barcelona na Espanha. E assim vai pelo mundo afora. Bilbao é Bilbao, cidades que se tornaram apogeu através do seu planejamento urbano. Por isso que até essa questão da habitação, né, Patrícia, foi muito discutida no recente plano de revitalização do centro histórico, né, em que muitas poderiam ter contrapartidas ali de poder construir habitação social. Como é que vocês estão vendo isso de perto também? Em relação ao centro histórico? Isso. Na verdade, tem previsão ali no centro histórico
para contemplar a habitação de interesse social. Nós acreditamos em trazer a habitação de interesse social para o centro histórico. Então, a gente tem vários instrumentos ali que permitem que a habitação de interesse social vá para o centro histórico. Tanto o próprio, com estímulo ao próprio empreendedor, então, criando benefícios específicos, quanto a própria destinação direta de recursos para a compra de imóveis para habitação de interesse social. Realização de obras, ações, até aprovação de projetos. E a gente, inclusive, a gente tem no programa do Centro Histórico o que é chamado perímetro de adesão, onde ali aqueles que podem aderir, então, estão previstos, e o de expansão, que são aqueles que podem receber as obras. Então, nesse perímetro de expansão, inclusive, tem algumas ocupações ali que poderiam, inclusive, ser beneficiadas na simples implementação do projeto de uma maneira super simples dentro das nossas rotinas. Então, nós entendemos, nós temos convicção de que, sim, o projeto do Centro Histórico ele pode ser muito benéfico para a habitação de interesse social. E do que depender da nossa equipe, a gente vai fazer a nossa parte para instrumentalizar isso. E algum dos eixos do plano diretor agora fala-se sobre essa questão de ampliar esse interesse social na região, não só no centro histórico também, Patrícia? Sim, a gente não tem ainda dentro do plano diretor definidas setores, porque a gente ainda está na etapa de leitura da cidade. Mas a gente tem uma ideia de que, bom, temos que ter uma cidade compacta para poder fazer com que todos tenham acesso ao melhor serviço público, enfim. E a gente entende que trazer a habitação de interesse social para as áreas centrais faz parte disso. Então, cada vez mais dentro do processo a gente tem plena convicção disso, para atender todos os serviços, né, e infraestrutura, e todos os acessos, tudo que a cidade dá, cada vez mais a gente ter isso numa área que tem uma infraestrutura, a gente entende como adequado. Uma outra questão que a gente tem pensado também, ali dentro do projeto de cooperação técnica internacional, que a gente entende muito essa questão das áreas de regularização fundiária, que embora a gente tenha lá no plano diretor, nos princípios e nas estratégias, na verdade a gente tem no plano diretor comandos gerais. E você sabe que o poder público ele trabalha com rotinas, procedimentos. Então a gente precisa aperfeiçoar essas questões. Hoje, nas áreas de regularização fundiária, a gente tem simplesmente regularizações cartoriais, a gente não tem a efetiva integração dessas áreas na cidade. E para isso a gente tem que, vamos dizer, aperfeiçoar os projetos urbanos. Então, a gente tem que ter isso estruturado, né, as escalas intermediárias dentro do nosso plano diretor, para a gente trabalhar com isso. E aí, dentro desse projeto, a gente tem, na sequência da revisão do plano diretor, trabalhar com o que a gente chama territórios modelo. E aí, um desses territórios, a gente pensa em trabalhar, pegar um exemplo de uma área de regularização fundiária, onde a gente vai trabalhar daí com procedimentos até, vamos dizer, a efetiva conclusão das obras, dessa integração dessa comunidade, enfim. E aí, com rotina, né, que é assim que o poder público trabalha, a gente consegue, então, replicar isso para outras áreas. A gente tem, vamos dizer, isso no nosso plano de ação. Então, esperamos ter sucesso. Onde vai ser, né, qual é o território, isso vai depender ali do processo de revisão do plano diretor, que a gente vai trabalhar em conjunto com os grupos de trabalho, com a sociedade, nos processos participativos. A gente tem alguns indicativos, né? Por exemplo, um dos territórios que não seria modelo, porque é uma situação muito especial, que são a questão das ilhas, né? Mas como é uma situação que está há muito tempo ali abandonado por todos os entes do poder público, a gente precisa dar um olhar especial para ele. Então, a gente tem essa previsão dentro do projeto também. Maravilha, a gente ouvindo a Patrícia, a gente percebe, ela fala muito em plano de ação, né? Quanta complexidade, e a gente fica pensando também nos agentes, servidores públicos também, que a gente precisa que trabalhem para que isso aconteça. Não só que tenha o político ali trabalhando, e a gente percebe as carências que que a prefeitura tem também de mais pessoas para trabalhar nisso. O próprio já foi assumido pela secretaria também isso. Como eu preciso de mais pessoas para que isso se torne efetivo, né, Mário? E a gente percebe que tem que ter mais investimento nisso também. Sim, concordo 100%. Acho que é só a maneira como eu enxergo isso.
concordo com as coisas todas que a Patrícia colocou, né, principalmente como você também acabou de dizer sobre a importância de ter pessoal técnico e capacitado para fazer isso, para implementar essas rotinas, para usar a expressão que a Patrícia usou também. Tá? Mas eu gostaria também de lembrar que não é a função do plano diretor estabelecer essas rotinas. A função do plano diretor é determinar as prioridades no qual a prefeitura vai ter que trabalhar e no qual a cidade compreende que essas são as prioridades. Né? Tanto que, como a Patrícia mesmo lembrou, já está colocado no plano diretor várias dessas coisas. Só que muitas delas não foram implementadas até por falta de planos específicos, como o próprio plano diretor dizia, precisa então estabelecer, e dava prazo, né? O plano diretor normalmente dava prazo de 2 anos. A partir, né, da implementação da lei, daqui a 2 anos tem que, né, os detalhamentos de um plano de ação para habitação de interesse social, para mobilidade, para, né, o plano de transporte por bicicletas, né, do cicloviário. Tudo isso previa no máximo a 2 anos depois da implementação do plano. A gente chegou mais de 10 anos depois e essas coisas não aconteceram. Então, por isso que eu acabo voltando em parte a essa questão política no sentido mais geral do plano. Não é uma questão de política partidária. É o entendimento de que o plano não é só técnico. O plano é... Né, a gente precisa fazer com que... ter esse entendimento, né, de que cidade nós queremos. E aí sim, a função da prefeitura é fazer os estudos técnicos para implementar essas coisas. Tá certo? Não é função da população discutir tecnicamente como implementar as coisas. Tá? Me desculpem, até vou ligar uma coisa com a outra, que é um dos problemas do que está acontecendo agora. Em qual sentido? Né? Anteriormente se comentou o fato de que uma das coisas que acaba sendo muito discutida no plano diretor é só a questão né, de edificações, né? O uso do solo de uma forma mais direta. O que é permitido, o que não é permitido, qual é a altura dos prédios, essa coisa toda. Né? E vejam bem, o fato disso ter tido prioridade nos últimos 10 anos, no mínimo, né, significa que se pegou uma parte do plano, né, uma parte bem específica aqui do plano, que é a permissão, né, de projetos especiais, que o nome está dizendo, deveriam ser projetos especiais, tá certo? E o que está se fazendo? Né, você modifica aquilo que o plano determina para um quarteirão, às vezes para um... Né, não é nem um quarteirão, às vezes é um segmento de uma rua específica. Né, você entra com um projeto especial e modifica, né, aquilo que está permitido no plano diretor ali. Quer dizer, então na prática você está fragmentando, você não está mais planejando a cidade. E não está respeitando, me parece, o que consta no plano diretor. Exatamente, também. Porque você acabou usando uma tecnicalidade para modificar o tempo inteiro o plano. Tá Patrícia quer falar também, vereador, só um instante. Não, acho que bem pontuado, né? Eu discordo da posição, mas eu acho que tudo que tu comentaste tem a ver com o nosso sistema municipal de gestão e planejamento. Assim, a gente não vai dizer exatamente, não vai detalhar determinadas coisas, mas como nós trabalhamos, nós temos a parte do plano diretor, que são lá as estratégias, que dizem os direcionamentos, e tem o Sistema Municipal de Gestão e Planejamento, que, de certa forma, define esses mecanismos. Esses mecanismos precisam estar estruturados para que nós possamos trabalhar e dar andamento às políticas, independente de que gestão, enfim, ou na sequência das gestões, que essas ações tenham uma continuidade. Porque vocês sabem que planejamento é uma ação de longo prazo, né, via de regra. Então, por exemplo, para implementar um transporte elétrico, tu precisa de uma meta lá de 20, 30 anos, né? Então, quando a gente fala em monitoramento ou projeto especial, foi uma tentativa que se criou, na verdade, antes ali da própria 434, de se identificar que a cidade ela muda, né? Então, tem muitos que dizem lá que a cidade acontece independente das pessoas. Né? A gente vê as próprias, típico as ocupações irregulares. A vida das pessoas acontece, elas têm que acontecer, independente do plano diretor. Então, a gente, mais do que ter lá um mapa estanque da cidade, que definiu regras
há 20 anos atrás, a gente tem que reconhecer essas transformações da cidade. E aí o que eu coloco, a crítica que as pessoas fazem ao projeto especial é que, na verdade, está faltando essa estruturação do monitoramento da cidade, do ter realmente um sistema de avaliação do desempenho urbano estruturado, com dados transparentes, que as pessoas consigam identificar que determinado território passou por uma transformação. E aí a gente consegue vincular, então, esses projetos especiais, reconhecendo, então, a característica desse local. Hoje, o projeto especial, por falta de regulamentação, ele acaba sendo discricionário. O plano permite, né? Então, ele acaba sendo. Só que nós mesmos temos essa avaliação crítica de que ele tem que ter, vamos dizer, uma institucionalidade maior. Mas a gente não pode engessar a cidade, a gente tem que ter um ponto ali que reconheça que a cidade é mutável e que a gente possa dar responder às demandas da sociedade. Porque se a gente fica totalmente engessado, a gente cada vez mais vai transformando a cidade em cidade irregular. Porque a vida acontece, independente do planejamento. Só isso. Por favor, vereador, pode falar. Este plano diretor ou qualquer outro plano diretor não vai funcionar se não tiver um pacto de gestão da cidade. E Porto Alegre necessita um novo pacto de olhar sobre a sua cidade. E aí não é um pacto excludente, onde maioria sobrepõe minoria, onde poder econômico sobrepõe as políticas sociais. Esse é o desafio deste momento. Tudo que nós estamos falando aqui é para ter uma cidade. A cidade é rica culturalmente, é rica economicamente, ela é rica estruturalmente. É claro que ela precisa estar sendo constantemente arquitetada, desenhada, cuidada. A cidade tem que ter carinho. Se não tiver num olhar de planejamento, e aí vai. Quando eu falo pacto, bom, tem que ter um pacto de condução técnica disso, porque as estruturas que existiam em Porto Alegre tinha uma cultura de planejamento. Não existe mais hoje recursos humanos que dê conta de todo a condução de um plano diretor. O conjunto de pessoas, de profissionais que existiam, se aposentaram, foi tendo uma erosão na qualidade técnica. A IPTC tinha, ou melhor, a Secretaria Municipal de Transporte, tinha uma equipe fenomenal que estudava a mobilidade urbana. Hoje não tem mais. Tem alguns poucos técnicos que estão lá na demanda do dia a dia para poder superar. Bom, então fazer um pacto com as universidades, fazer um pacto com os institutos e montar um novo corpo de inteligência para pensar e implantar o plano diretor na cidade é importante. Por exemplo, olha o centro da cidade. Quantos anos se fala em revitalizar o centro? Eu já ouvi todos os governos, vão revitalizar o centro. Vai ali, troca as pedras do calçadão ou da Rua da Praia. Isso não é revitalizar o centro. Hoje nós temos mais ou menos 15 mil unidades habitacionais vazias no período central da cidade. Põe o povo morar ali, que não precisa pegar um transporte. O pessoal que trabalha na vida noturna, nos bares, restaurantes, a segurança pública, quem trabalha na segurança, põe morar no centro, para ver se isso não dá uma outra qualidade de vida para o centro da cidade. Um dos problemas que se tem falta de segurança ou insegurança é porque constitui o esvaziamento da cidade. Quando tem um esvaziamento, a delinquência, vou chamar assim, toma conta. É o tráfico, é isso, é aquilo. Bom, então tu tem que revitalizar o centro. Hoje tem política nacional para poder implementar isso. Eu vou dar um exemplo aqui, como é que o plano diretor... Em 2010, professor Mário, no território dizia, tem vários núcleos urbanos isolados, mas dizia 2 só, Belém Novo e o Lami, e o Belém Velho. Bom, mas tem 20 núcleos urbanos isolados, que já estão constituídos. E eu fiz uma emenda, trabalhamos, discutimos com a comunidade, pegamos geógrafo, arquitetos, desenhamos uma proposta do que estava ocupado e, primeiro, reconhece os núcleos urbanos e já grava no território aquilo como perímetro intensivo urbano.
era... esqueci o nome do secretário de planejamento da época, que não é mais vereador, o Walter Naus. Foi contra. Bom, por quê? Porque vinha de um olhar de alguém da oposição propondo algo positivo para a cidade. Bom, chegamos ao limite, então reconhece, só descreve quais são os núcleos urbanos. Aí você está no plano diretor dizendo que o Lajeado é núcleo urbano, que a Boa Vista é núcleo urbano, que São Caetano é núcleo urbano, que a Parada 21 no Lamy é núcleo urbano, que a Pitinga é núcleo urbano, e fizemos um acordo que em 12 meses a Secretaria do Planejamento ia delinear isto. Passaram 13 anos e isso não foi feito. E as pessoas estão lá. E aí o que acontece? Eu vou bater nessa tecla da cidade irregular. 50% do território de Porto Alegre é irregular. O que acontece? Não tem habites as casas. O cara vai montar o seu negócio lá. Ele não tem o alvará. Vai lá para poder manter aberto. Tem o subterrâneo das relações institucionais que acontece. Desenvolve um mercado que é um mercado próprio. Bom, e fica fora, não contribui com a cidade, com os impostos, com a estruturação da cidade, apesar que a prefeitura cobra muito IPTU de vilas irregulares. Muito cobra IPTU, mas são irregulares. A pessoa quer fazer um financiamento da sua casa, que tem crédito na Caixa Econômica Federal, ela não consegue. Por quê? Porque não tem matrícula da área do terreno, não está registrado. Por sua vez, ele constrói irregular, não tem habites e fica lá bom. E aí vai. Então, corrigir isso na cidade é urgentíssimo. Isso se faz necessário. E esse plano diretor, Patrícia, prefeito Melo, secretário Germano, não pode passar sem nós termos um olhar forte para isso. Imagina a quantidade de emprego que vai gerar se nós regularizar essa cidade. Por isso a importância da Câmara atuar nessa revisão. Inclusive vai se formar uma comissão aqui na Câmara para analisar quando o projeto chegar mais, também. Né, e vamos pegar um território aqui na frente, Bom Jesus. Bom Jesus, aquilo ali, a grande parte é área pública municipal. E desde o Estatuto da Cidade já está dito lá, concessão do uso especial do solo para fins de moradia, basta aplicar. Agora tem uma equipe burocrática que fica lá debatendo. Se criou um escritório de regulação fundiária. Avança nisso? Não avança. Não dialoga com os demais, Patrícia. É isso que nós precisamos repactuar. Por isso que eu digo, eu acho que a questão mais importante, professor, é nós repactuar o desenvolvimento da cidade. Agora depende de quem tem o comando político da cidade, que é o prefeito municipal. O plano diretor também fala sobre isso, né? Sobre as pessoas também se sentirem inseridas na cidade, fazerem parte da cidade, contribuírem para o desenvolvimento da cidade também. A gente está chegando ao final do nosso debate, muito proveitoso para a gente poder se adentrar um pouco nesse mundo, do plano diretor, que a nossa ideia nos próximos programas é entrar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais nos eixos e explicar para você que nos acompanha a importância de cada um deles para o plano diretor como um todo. A gente queria então agradecer aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Mário, suas palavras finais. Bom, é só agradecer essa oportunidade de a gente conseguir fazer esse debate, né, ter essa conversa aqui, né, e convidar as pessoas a se apropriarem, pelo menos, como eu disse, como eu comecei, né, as pessoas não precisam se apropriar e ler todo o calhamaço do plano diretor. Aqui, ó, isso aqui é grande, é cheio de detalhes, mas pensar em que tipo de cidade as pessoas querem morar, tá? Porque essa é a base do plano diretor, né? Pensar que tipo de cidade nós gostaríamos de morar, nós gostaríamos, né, de conviver e assim sucessivamente. Eu acho que se as pessoas começarem a pensar nisso, né, aí elas vão pensar que tipo de altura, que tipo de mobilidade, se eu quero ônibus, se eu quero outro, né, se eu quero que tenha prioridade seja outro tipo de transporte, assim sucessivamente. Eu acho que essa é um caminho, pelo menos para as pessoas começarem a pensar sobre plano diretor e planejamento. Obrigado por enquanto, a gente volta a conversar em breve de novo aí. Obrigado ao Observatório das Metrópoles, a gente também agradece à Prefeitura. Obrigado, Patrícia. Obrigada. Gostaria de agradecer, né, a participação e todos os momentos que nossa equipe vai ter para poder debater esse assunto tão importante para a nossa cidade, e espero que a gente possa, então, fazer com que a população entenda um pouquinho
E a gente convida, então, para os momentos de participação que vão ter na sequência. Vão ter diversos momentos, então fiquem atentos às divulgações na mídia e aguardo a presença de todos. Obrigado, Patrícia. Vereador Comassetto, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Quero deixar aqui um abraço para o professor Mário, a Patrícia, agradecer a TV Câmara. É um momento importantíssimo para a cidade de Porto Alegre. E nós não precisamos, nesse momento, reinventar a roda. A roda já existe. O nosso desafio agora é como nós fazemos essa roda girar e na direção correta. E para isso precisa se repactuar o entendimento do desenvolvimento da cidade. E o diálogo é necessário e é importante. Não tenham medo do contraditório. O contraditório explicita os problemas e se cria a síntese para poder apontar o caminho. E aí é o seguinte, o planejamento da cidade é uma coisa, a execução outra. Então a secretaria tem que estar integrada no plano diretor, senão ele vai continuar dentro de uma gaveta como lei morta. O plano diretor não é para ser lei morta, é para ser lei viva que orienta, ajuda e potencializa o dia a dia de toda a sociedade. Obrigado, vereador, obrigado aos convidados, obrigado a você que nos acompanhou. Siga acompanhando a nossa programação para seguir acompanhando a importância do plano diretor. Este e outros programas da TV Câmara, você sabe, acesse pelas redes sociais e também acompanhe mais informações no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.